Provérbios 9, verso 6. Diz assim o texto da palavra do Senhor: deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Quinta-feira passada, se você não veio, depois você anota aí. Nós falamos sobre 4 escolhas importantes para que a vida aconteça na nossa jornada existencial aqui nessa terra. Nós falamos para você parar de ingerir lixo, não permitir que coisas ruins entrem através dos olhos, dos ouvidos e prejudique e contamine a sua alma. Pare de ingerir lixo. Nós falamos sobre aproveitar bem cada uma das oportunidades. Para de viver preso ao passado em traumas limitantes ou apenas olhando para um futuro e vive ansioso. Não consegue desfrutar o presente. O terceiro passo, nós falamos de fugir de uma vida religiosa barata. Pare de ficar batendo cartão em igreja achando que isso vai mudar a sua vida. É preciso desenvolver um relacionamento autêntico com Deus. E o que vem junto, nós falamos: evite o pecado. Porque o pecado, ele sempre traz um salário. O salário do pecado é morte. Aparece no início de uma maneira atraente e prazerosa, mas o seu final é morte. E hoje nós vamos falar mais 4 atitudes que você precisa ter para que a vida flua. Escolha viver praticando mais 4 verdades. A quinta, então, que seria, anote aí: pratique a solitude, não solidão. Pratique a solitude. Explica isso, pastor, uma palavra meio diferente. Não estou acostumado com essa palavra. Solitude, um momento de privacidade, uma reclusão voluntária, porque a solidão não é voluntária, você não escolheu viver na solidão, mas a solitude é uma escolha a fim de refletir, de pensar, de analisar, de se avaliar. Nós precisamos ter esse momento, porque vivemos numa sociedade não apenas ativista, mas que sempre nos convida a encher a alma, como falamos no primeiro tópico, de coisas ruins. Então, o ativismo e a infoxicação que nós estamos vivendo nos dias de hoje, como diz o ditado, fica do jeito que o diabo gosta. Vou repetir. O ativismo e a infoxicação deixa a vida do ser humano do jeito que o diabo gosta. Sabe por quê? Porque a sua mente sempre vai estar ocupada e você não para refletir. Quem não reflete, não analisa. Quem não analisa, não identifica problemas. Quem não identifica problemas, não procura solução. Quem não procura solução, passa dia, entra dia, sai dia e vai vivendo a vida. Não sabe por quê. As coisas não têm mais brilho, um peso nos ombros, nada mais faz sentido. Portanto, nós precisamos fugir dessa lógica e buscar, de fato, avaliar a nossa vida para vermos se estamos do jeito que Deus te agrada, na rota certa, vivendo os projetos de Deus para a nossa vida. Ei, lamentavelmente, uma ferramenta tão importante, uma tecnologia absurda na nossa mão, tem gerado vidas miseráveis. Por quê, pastor Lediel? Explica, eu vou explicar. Eu vou explicar o ativismo e a infoxicação. Nós somos uma sociedade que sempre está procurando uma atividade. Trabalhamos bastante, mas saímos do trabalho, a gente procura sempre mais alguma coisa para fazer. Não, eu preciso ir para a academia porque eu tenho que
postar aquela foto da academia. E todo dia vai para a academia. Não tem problema, precisamos cuidar do corpo. Mas cuidado, excessos são perigosos. Não, mas eu preciso ter um momento de lazer com os amigos. E sai todos os dias com um amigo. Não, porque eu preciso fazer... E a gente entra num ciclo de ativismo. E daí, quando a gente para, a gente acaba sempre enchendo a mente de coisas supérfluas. Hoje, o ser humano não tem mais o momento dele com ele. Porque mesmo sozinho, ele está com o mundo na palma da mão. Até mesmo no momento mais privado, quando ele vai para o banheiro fazer suas necessidades. Celular na mão. Só que você não parou para pensar que essas informações estão entrando. E isso vai intoxicando a sua alma. E o ser humano já não mais avalia a sua vida. Consequentemente, ele vive uma vida com repetições contínuas de erro, e ele não consegue detectar caminhos que Deus está sinalizando para ele seguir. Esta sempre foi uma estratégia do inferno. Lá atrás no Êxodo, quando Deus se manifesta, Moisés, você é o escolhido para retirar o meu povo do Egito. Moisés vai lá e fala com o faraó. Faraó, Deus diz, deixa o meu povo ir. Sabe qual foi o primeiro passo do faraó? Quando viu o povo de Israel se movimentando, querendo exigir uma adoração ao seu Deus, sabe o que ele fez? Esse povo deve estar com tempo de sobra. Faz o seguinte, na construção dos tijolos, não dê mais palha, para que eles se ocupem, caçando palha, e construam os tijolos na mesma quantidade quando antes nós dávamos e oferecíamos a palha para ele. Olha só a estratégia do faraó. Não deixe esse povo ficar analisando muito. Se eles analisar, eles vão ver que a vida deles está um caos e vão querer mudar essa situação. Então, sobrecarregue eles para não pensarem nos projetos que Deus tem para a vida deles. Deus se manifesta lá na frente, depois de muitos anos, quando o povo agora já está vindo de um outro cativeiro, o cativeiro na Babilônia. Deus levanta o profeta Ageu, porque o povo estava se questionando. Nós não estamos entendendo nada. O que está acontecendo? Olha só a reclamação do povo. Nós plantamos muito e colhemos pouco. Nós ajuntamos os nossos recursos, mas colocamos num saco e parece que esse saco está furado. O que está acontecendo? Deus levanta o profeta Ageu dizendo assim, a palavra é, se você pegar lá Ageu 1, a partir do verso 5, reconsiderem o vosso caminho, assim diz o Senhor. Reconsidere o vosso caminho, assim diz o Senhor. Porque vocês escolheram coisas erradas, inverteram prioridades, se esqueceram do Senhor. Reconsiderem o vosso caminho. Portanto, nós precisamos de vez em quando, uma vez por semana pelo menos, para um momento teu com você mesmo. Conversa com a sua alma. Faça algumas perguntas para si mesmo. Peraí, como que está a minha situação? Eu estou melhor do que eu estava ano passado? A minha vida espiritual com Deus está melhor? O meu casamento está melhor? Os meus filhos estão melhor? A minha vida profissional está melhor? Avalia! Tire esse momento de solitude para você se avaliar. Você vai encontrar problemas que precisam ser corrigidos. O filho pródigo, na história que Jesus contou, ele agora não está mais cercado dos amigos, porque ele disse para o pai dele, me dá minha herança, estou indo embora, não preciso mais de ti. E o pai pegou, deu herança e ele foi. Cercado de amigo, na farra da vida, sempre uma balada atrás da outra, uma festa atrás da outra, tapinha nas costas, pagando cerveja para todo mundo, 1000 maravilhas. Quando veio a crise, cadê os amigos? Foi trabalhar como cuidador de porco para sobreviver, mas lá, sem ninguém, fedendo porco. Opa, o texto diz assim, caiu em si. Caiu em si. E foi lá, fedendo porco,
que ele elaborou a estratégia de restauração. Já sei o que eu preciso fazer. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou pedir perdão. Eu vou reconhecer o vacilo que eu dei. Eu vou pedir, pai, me dê uma chance, nem que seja como empregado. Jamais ele esperava que o pai o abraçaria e restauraria ele como filho, porque é filho. Mesmo fedendo porco, é filho. Mas não fica fedendo porco, meu filho. Troca essa roupa, você coloca a capa de filho. E é assim. Aquele jovem, ele precisou dar com, como diz o ditado, os burros na água, a cara na parede, para poder parar um pouco. Escute isso. Escute isso. Preste bem atenção. Não são 1, não são 2, não são 5, não são 10, não são 1000. Milhares e milhares de casos aonde a solitude e a reflexão veio apenas no leito hospitalar. Quantas pessoas eu já ouvi relatar, pastor, Deus permitiu a doença para me parar, para me enxergar o que eu estava fazendo. Eu estava ganhando o mundo e perdendo a minha alma, perdendo a minha família, mas no leito de morte eu parei para refletir. Graças a Deus que eu tive chance de voltar e fazer tudo diferente. Tudo diferente. Então, se você quer escolher a vida, aprenda a parar de vez em quando e ter um momento de solitude para reflexão. Amém ou não amém? O próximo passo que você precisa dar nas escolhas da vida: não deixe a sua alma refém das circunstâncias. Vou repetir. Não deixe a sua alma refém da circunstância. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Olhando para esse mundão, você consegue sentir segurança? Vamos falar as áreas do mundo. Você tem segurança política no Brasil, sim ou não? Você tem segurança econômica no Brasil, sim ou não? Mas segurança física contra a bandidagem, você tem segurança, sim ou não? O mundo é incerto. O mundo é oscilante. Ainda bem que as pessoas que estão ao seu redor, elas não são oscilantes. É verdade isso? O humor das pessoas lá no teu trabalho, todo dia está mil maravilhas, sim ou não? Ah, mas o teu chefe sempre está feliz e amoroso contigo, sim ou não? Pois é. Você vai deixar a circunstância definirem a qualidade da sua vida, do bem-estar da sua alma? Essa é a realidade. O mundo é incerto. O que nos cerca é incerto. Até mesmo as pessoas ao nosso redor são incertas. Tem dia que você chega no trabalho, todo mundo feliz, sorridente e tal, mas quando vai chegando, né, ali, quarta, aquele dia que o povo já não tem mais expectativa de fim de semana. Né? Pois é. Vai deixar para ter paz quando a circunstância estiver bem? Vai deixar para agir como um filho de Deus, alguém que caminha em vitória, caminhar cheio de esperança, apenas se a circunstância ao seu redor tem paz e esperança? Se você tomar essa decisão, eu te informo, com muita tristeza no coração, que a sua vida será terrível. Porque o nosso contexto é incerto. E a palavra de Deus vai dizer assim para a gente, através do apóstolo Paulo: meus irmãos, vocês precisam ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E do que ele estava falando? Ele estava falando de certezas que vão muito além das coisas que acontecem ao nosso redor. Ele está falando da certeza da ressurreição de Cristo, a certeza da salvação em Cristo, a respeito da nossa base ser o Senhor. Isso muda tudo. Quando você caminha sabendo que você é filho de Deus,
quando você caminha sabendo que você é amado pelo Senhor, quando você caminha sabendo que Deus tem um projeto para a sua vida, tudo muda. Portanto, não fique colocando a esperança de uma vida plena quando surgir um governo perfeito. Não vai surgir. Quando a economia do Brasil for entre as mais importantes do mundo ou mais firmes do mundo, não coloque a tua esperança nisso. A gente não sabe da manhã. Mas eu sei de quem já está no amanhã. É o nosso Deus, o nosso Senhor. E pode passar céu, pode passar terra. As palavras dele vão permanecer para sempre. E é nisso que nós precisamos e devemos confiar. Então, construa a sua vida em Deus e não nas circunstâncias. Por isso, o autor de Hebreus ele vai dizer assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu, o que Jesus prometeu? Vida em abundância, que Ele vai nos buscar, que Ele estará conosco todos os dias nessa terra, que é possível vencer o mundo. Aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Nisso nós precisamos nos apegar. Mais um passo para você que está escolhendo viver um ano abençoado de 2022, mas muito além de 2022. Viver uma vida abençoada. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Jesus falou a verdade, sim ou não? Se Jesus desse um método, dizendo, olha, faça isso e vocês vão ser felizes, você seguiria, sim ou não? Sim ou não? Pois é. Em João 13:17, ele fala exatamente isso. Em João 13:17, Jesus vai dizer assim, olha, agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se a praticarem. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se a praticarem. Tá bom, pastor Lediel, do que Jesus estava falando? Que a gente vai ser feliz se nós praticarmos. Você sabe o que fala João 13? A cena é essa. Ó. Jesus lavando o pé dos discípulos. Era um negócio assustador no momento. Por quê? Preste atenção. Naquela região, como era costume da época, tinha algumas estradas não asfaltadas, empoeiradas. As pessoas andavam com uma sandália. Os pés estavam sujos. E o povo de Israel, eles precisam se purificar para sentar na mesa e comer. Eles consideram a alimentação como algo sagrado. Não é apenas energia que eu estou botando no corpo, mas tem uma ligação com Deus, de gratidão pelo pão na mesa, tem uma conexão com as pessoas, que é relacionamento. Então, é um negócio muito sagrado para o judeu. Ninguém senta para comer sujo. É um ritual que eles tinham. Está todo mundo na mesa, mas está todo mundo sujo nos pés. Por quê? Porque na casa que eles estão para fazer a ceia, não tinha um empregado que ficava na porta para fazer o serviço. Geralmente, um dos menores empregados da casa, ele ficava lá na porta com uma bacia d'água, lavando o pé de quem ia sentar na mesa. Simples assim. E o coração dos discípulos está um questionando o outro. Está todo mundo com o pé sujo, mas eu sou melhor do que o Pedro. Eu sou melhor do que o João. Eu sou melhor do que o Tomé. Eu sou melhor do que o Judas. No coração deles, eles estão militando para quem é o maior deles. Ninguém quer se rebaixar. Pegar a bacia e lavar o pé dos outros. E daí, o que acontece? Você sabe. Jesus, o mestre e senhor deles, pega a bacia, pega a água, coloca o avental, e um por um, lavando o pé. Quando chega no Pedro, que era um cara muito reativo, impulsivo, não, Senhor, os meus pés você não vai lavar. Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não vai ter parte comigo.
Ah, Jesus, então me dá um banho aqui. Não, Pedro, é só o pé que está sujo, fica aí. Fica aí. Jesus lava o pé de todos. E daí Jesus começa agora a lição. Jesus diz assim: vocês me chamam mestre, e eu sou. Se eu, que sou o mestre de vocês, vos servi, vem a fala então, felizes serão se vocês a praticarem. Então o próximo pilar é isso: aprenda a servir os outros. Aprenda a servir pessoas. Pastor, mas eu pensei que as escolhas eram para mim viver. Pois é. Quando você supera esse senso absurdo da humanidade caída, de egoísmo, você começa a encontrar um propósito para a sua vida, e aí você começa a encontrar o que Deus tem reservado para você. O sentido da vida nunca termina em você mesmo. O que Deus faz em você e por você precisa ter um propósito: servir as outras pessoas. Estenda a mão, ajude os outros, faça inclusive para aqueles que não podem te retribuir. Mas isso é bíblico, pastor? Jesus, ele vai contar uma história fantástica que nos ensina isso, revelando o que vai acontecer nos últimos dias, porque assim como hoje, a humanidade sempre teve uma curiosidade: como que vai terminar tudo isso? Qual vai ser o fim de todo mundo? E tinha muita curiosidade. As pessoas questionavam Jesus: quando que vai ser o fim? Como que vai ser? O que vai acontecer? Quem que vai ser salvo? Quem que não vai ser salvo? Daí Jesus pegou e disse assim: olha a história que Jesus contou. Vai chegar o dia aonde diante do Senhor estarão as suas ovelhas, mas também estarão bodes. Ovelhas e bodes, sim. Jesus, como rei, julgando agora todas as nações, vai dizer para as ovelhas: entra para o gozo do teu Senhor. E para os bodes: afasta-te de mim para o fogo eterno. Jesus estava dizendo isso, pastor Lediel. Jesus estava dizendo isso. E daí, Jesus complementa dizendo: vocês são bem-vindos, por quê? Eu tive fome e vocês serviram comida para mim. Eu tive sede e vocês serviram água para mim. Eu estava sem roupa e vocês me vestiram. Eu estava preso, vocês foram me visitar. Eu estava doente, vocês fizeram algo por mim. As próprias ovelhas: mas Senhor, quando foi que nós te vimos nu e te vestimos ou te demos comida? Quando vocês fizeram e serviram a um dos meus pequeninos, vocês estavam fazendo a mim. Meus irmãos, que preciosidade. Que preciosidade. Se Jesus se manifestasse aqui hoje, de carne e osso, como ele fez há 2000 anos atrás lá na Galileia, como você trataria Jesus? Pastor, mas desde criança eu ouço sobre Jesus, eu sou apaixonado por Jesus. Eu acho que eu abraçaria, eu beijaria, eu convidaria Jesus para estar na minha casa, eu levava Jesus para comer um lanche ali. E o próprio Jesus disse: aquilo que vocês querem fazer a mim, façam as pessoas. São a minha imagem e a minha semelhança. E daí, você acha que a sociedade hoje, quando eu falo essa expressão, é usando radical, mas uma sociedade idiotizada. Porque o I de idiota tem o mesmo radical de identidade, ou seja, umbigo. Só consegue olhar para o seu umbigo. Você acha que esse povo vai ser feliz e próspero? Você acha que esse povo que só pensa em si mesmo vai viver uma vida feliz e abençoada? Quando eu estudava psicologia na FURB, 5 anos estudando psicologia para me formar em psicologia, muitos casos relatados
né? Nós fazíamos estudos de caso. E muitas vezes os psiquiatras davam medicação, os psicólogos encontravam 300 terapias e não resolvia o problema de depressão em muitas pessoas. Até que alguns teóricos começaram a falar: a pessoa ela precisa se encontrar útil na vida de outro. Então, até hoje, muitos psicólogos, eles, enquanto estão cuidando e projetando ali terapias, tentando entender o passado e assim por diante, eles sempre incentivam a pessoa: se envolva com uma causa social. Ajude alguém que precisa. Sabe por quê? Está na nossa essência. É terapêutico, a gente se encontra, isso gera vida, quando eu estendo a mão para ajudar. Está em você. Mas toda vez que você tenta negar isso, viver uma vida egoísta, apenas para si mesmo, pode ter certeza. A tristeza vai chegar, a falta de propósito vai bater na tua porta, a vida se torna cinza, sem beleza, sem sentido. Então, que a partir de hoje, nós venhamos levar a sério essa palavra de Jesus. Felizes serão se praticarem isso. O quê? O serviço. Arregace as mangas. Ajude quem precisa. Pastor, mas deixa eu falar uma coisa. Tem gente que não merece. É verdade. Tem gente que não merece. Ano passado mesmo, eu fiquei muito triste aqui. Porque a gente usa parte dos recursos das ofertas, muitas vezes, para comprar cesta básica. Às vezes nós ganhamos cesta básica dos irmãos. Estou vendo o professor Rodrigo Rani, que sempre colabora com cesta básica também. Só que uma pessoa chegou para mim: pastor, aconteceu duas coisas estranhas. Primeiro, aquela mulher que vocês deram uma cesta básica, pois é, ela estava lá na esquina com uma outra pessoa. E passado um tempo, ela mandou a outra pessoa. Então, levaram 2 cestas básicas para a mesma família, sendo que Deus precisa. E foi descoberto que essas pessoas vinham pegar a cesta básica na igreja e vendia por qualquer bagatela no mercadinho, num bairro. A cesta básica, acho que está uns R$80, vendia tipo por R$20. E o mercado revendia para outra pessoa. Isso acontece. Meu coração ficou triste, mas o Espírito Santo falou: meu filho, a parte de vocês fizeram. Você fez. Ei, vai ter gente maligna. Claro que você não vai ser bobo. Você não vai também, né? Se essa pessoa chegar, eu vou, pega aqui essa. Não. A gente não é bobo. Mas a gente faz de coração. E Deus conhece o nosso coração. Então, mesmo que uma pessoa que foi beneficiada por você se volte contra você, ei, Deus está vendo. Fica tranquilo. Deus está vendo. No tempo certo, você será honrado, abençoado, e a paz do teu coração e a alegria ninguém tira. Então, que possamos aprender a servir mais as outras pessoas. E para finalizar esse assunto, Filipenses 2:5 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, mas se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se como os homens, vindo a ser servo. É o exemplo do próprio Jesus. O tempo passou. O último ponto, para nós finalizarmos essa reflexão dessa noite. Você quer ter uma vida em abundância? Você que escolhe de fato o caminho da vida? Ei, você precisa construir a sua vida com um propósito. Você precisa construir a sua vida com um propósito. Pastor, não sei não. Eu acho que essa palavra, quando aplicada à vida, é muito forte. Por quê? Como eu já ouvi de algumas pessoas. A minha vida, pastor, desde o início nunca teve um propósito. Na verdade, pastor, eu sou um acidente. A minha mãe não me queria. Tentou me abortar tantas vezes.
Pastor, eu nem fui planejada. Pois é. Você pode não ter sido planejado pelos seus pais, mas você foi planejado por Deus. Deus já sabia de todas as coisas e Ele te criou para um propósito. Pastor, já entendi. O propósito da minha vida é alcançar 5 milhões de reais. Não é. Pastor, o propósito da minha vida é trabalhar para minha família, pagar os boletos de casa. Vai muito além disso. Está incluído isso também. Servir a sua família, mas vai muito além disso. Será que o nosso propósito é isso? Segundas, terça, quarta, quinta, sexta, a gente trabalha, sábado às vezes, domingo a gente descansa. E assim vai vivendo. É isso. É isso. O propósito da tua vida é ficar acompanhando o Big Brother Brasil. O propósito da tua vida é ficar maratonando séries. Ou gastando horas jogando Xbox. Não sei. Você acha que é isso? Deus te colocou nesse mundo para isso. Nós precisamos entender que nós fomos criados por Deus, projetados por Deus para um propósito. Paulo, quando ele estava escrevendo uma carta lá para os irmãos de Filipos, de Colossos, quer dizer, ele vai dizer assim: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam trono, soberania, poder, e todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Opa, por ele e para ele. Deus te criou para um propósito que envolve ele, coisas eternas. Deus te criou para ele, para você viver aqui nessa terra, cumprindo os projetos dele. E isso, com certeza, não se limita a atividades que ficam por aqui, terrenas. É por isso que na nossa jornada de vida, a gente nunca vai, enquanto estivermos nessa terra, entender plenamente os caminhos, o porquê algumas coisas acontecem, mas nós precisamos aqui caminhar, sabendo que Deus me criou para Ele, para viver os seus propósitos. E à medida que você vai se aproximando de Deus, Ele vai mostrando isso de uma maneira mais precisa, mais clara. Mas é claro, quanto mais você se afasta de Deus, mais confuso a vida fica, a ponto de muitos casos se tornarem tão confusa e tão sem propósito que as pessoas tiram a sua vida, se suicidam. Mas quanto mais perto de Deus eu me aproximo, mais eu me encontro, mais eu me entendo, mais eu sei porque eu acordo, porque eu respiro, porque Ele me deu essa esposa, porque Ele me deu esses filhos, porque eu estou nesse trabalho, porque eu estou indo nessa igreja. Tudo começa a fazer sentido. E daí, eu vou entendendo a minha essência. E não vou construindo a minha vida apenas na aparência, que é o que o mundo sugere. Você tem que aparentar. Aparente que você é isso. Aparente que você é aquilo. Mas Deus sugere, construa a sua essência nele. E você vai se descobrindo. Você vai ganhando a tua autenticidade. As coisas vão fazendo sentido. E de repente, você sabe porque está aonde está. Você sabe o porquê aconteceu aquilo que durante tanto tempo não fazia sentido. Você se encontrou em Deus. As coisas começam a fazer um propósito. E tudo faz sentido. E daí, sabe aquele fardo para escolher alguns caminhos da vida se torna leve. Por quê? Eu sei do meu propósito. É muito fácil daí escolher. Como assim, pastor Lediel? Eu recebi uma proposta de emprego tal. Eu só vou fazer uma pergunta. Está de acordo com o propósito que Deus tem na minha vida? Não. Isso não é para mim. Eu vou seguir.
Se torna leve. Ô, meu amigo, vamos lá em casa. Tem uns bagulho doido lá para a gente cheirar, para a gente tomar. Uma festa só. Você vai fazer uma pergunta. Está de acordo com os propósitos de Deus para a minha vida? Isso agrada o meu Criador que me forjou para esse propósito? Não. Não. Deus não me projetou para ficar preso num vício, cheirando um pó, gastando dinheiro num ralo que nunca tem fim. Isso não. Seguir. E daí, você começa a perceber que aquilo que Deus tem para você não termina em você porque há uma incumbência de você fazer discípulos, começando pela sua casa, pelo seu casamento, pelos seus filhos, depois dos seus netos, e você vai fazendo as perguntas, mas isso é bom? Para o que Deus tem para mim, para a minha família? Não, mas, cara, só foi um convitezinho ali no WhatsApp, uma noite de aventura só uma noite de aventura. Isso está de acordo com o projeto de Deus para a minha vida? Isso vai agradar aquele que me forjou para isso? Não. As coisas vão ficando claras na caminhada, porque você sabe por que está aqui e aonde você quer chegar. Você quer viver os projetos de Deus, quer a presença de Deus, você quer viver para aquilo que Deus já colocou no teu coração, a eternidade. E é por isso que todos nós, do púlpito à porta, ninguém aqui é perfeito. Todo dia, solitude. Deus, o que eu estou fazendo hoje está de acordo com os teus propósitos para a minha vida? Se a gente fizer esse exercício, sabe o que a gente vai perceber? A gente vai ficar chocado. Por quê? Muitas coisas que hoje nós gastamos horas não vão durar, o impacto não vai durar nem 5 anos, quanto mais a eternidade. Mas se eu estou em sintonia com os céus, as minhas escolhas, as minhas decisões, a minha caminhada, tudo precisa culminar nos céus. Poxa, pastor Lediel, mas daí algumas coisas da vida eu acho que a gente vai, né? Porque então a gente só tem que daí orar. Não estou dizendo isso. Pergunta é, Deus, contribui com a eternidade. Eu jogo videogame pensando na eternidade. Como assim, pastor Lediel? Estou lá do lado do meu filho, gosta de videogame. É um momento de qualidade que eu tenho com ele. Na nossa conversa ali, jogando um FIFA, quantas vezes detectei veneno? Opa, peraí, filho, isso não é assim. Quantas vezes eu pude orientar ele naquele momento ali, nós se divertindo. Eternidade. Se eu estou sentado na mesa, eu estou pensando na eternidade. Se eu estou estudando, eu quero me capacitar mais para influenciar mais pessoas. Eternidade. Se eu estou trabalhando, dando um bom testemunho, sendo exemplo, pagando as contas em dia, estou dando exemplo para a sociedade, estou dando exemplo para quem me conhece de perto, estou pensando na eternidade. Se nós vivermos uma vida com propósito, a vida se torna muito mais leve. Então, que você possa se aproximar todos os dias do seu Criador, dizer, Deus, confesso que eu estou confuso sobre algumas coisas no meu propósito de vida, me ajuda a solucionar. Sabe o que Deus vai dizer para você? Meu filho, com certeza eu vou ajudar. Comece olhando para o meu Filho encarnado que eu enviei, Jesus Cristo. Ele é o modelo perfeito para a gente seguir. Portanto, uma pergunta mais fácil para você que conhece Jesus. Jesus faria isso? E aí uma sugestão de um livro para você ler esse ano, em seus passos. O que faria Jesus? Uma revolução que aconteceu na cidade de Raymond, quando alguém começou a questionar. Mas Jesus faria isso?
Afetou as empresas, as famílias, a política. Jesus faria. É o que Deus espera de mim, é o que Deus espera de você. Mas eu te dou uma certeza: se você decidir viver os propósitos de Deus, você vai de fato viver e não apenas sobreviver.